A paz do Senhor, meus irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal e hoje com um assunto muito importante, falando sobre 3 coisas que Satanás ama dentro de uma casa. Você sabe quais são elas? Preciso que você deixe aí nos comentários o que é que Satanás ama dentro de uma casa. É calúnia? É fofoca? É dissensão? O que ele ama dentro de uma casa? Comenta aí nos comentários, eu quero ler o seu comentário, o que você pensa a respeito disso. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rafael Leão e toda semana nós colocamos vídeo aqui no canal sobre a palavra de Deus, expondo toda a estratégia do inimigo contra a tua casa, a tua família e o teu lar. Então já se inscreve aí no canal, porque assim o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo, ative aí o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem, tá bom? Vamos lá. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Satanás ele tem atuado de forma brutal contra as famílias, contra os casamentos, ele tem destruído lares e nós conseguimos perceber que o lar, tem sido o alvo de Satanás. Não é de agora, mas hoje, com muito mais evidências, e durante a minha trajetória no Evangelho, eu tenho observado famílias sendo destruídas, casamentos, ministérios sendo destruídos, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós não podemos nos calar diante dos ataques do inferno. Então nós vamos falar de 3 aqui. A primeira, é claro, que é as brigas. Satanás ama um lar que tem briga. E você precisa entender isso aqui. Satanás ama um lar que tem dissensão. Satanás ama um lar que tem contenda diariamente. Por que ele ama um lar que tem contenda diariamente? Em Mateus capítulo 12, versículo 25, diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, Jesus está ensinando aqui que a divisão ela causa o quê? A destruição. Jesus está falando aqui, dando uma informação muito valiosa, que todo reino, ou seja, toda casa que tem divisão, seu final é destruição. E é por isso que Satanás ele ama uma casa que está dividida. Ele ama uma casa que está com brigas diariamente. Como se a gente pegasse, vamos lá, torcedores diferentes. Um torce para o Flamengo, outro para o Vasco. Um torce para o Fluminense, outro torce para o Botafogo. E a gente coloca tudo dentro de uma casa. Meu irmão, vai dar problema. Entendeu? Vai dar problema. E por que Satanás ele trabalha com a divisão? Porque uma família unida, o que ela faz? Ela ora junto. Uma família unida, ela luta junto, ela prevalece junto, ela vence as tentações, ela permanece firme porque a família está unida. Agora, quando Satanás ele vê uma família desunida, aquilo ali é um prato cheio para ele. Porque uma família desunida é uma família que ninguém entende ninguém. É uma família que o João fala A e a Maria entende B. Você está entendendo? Então é por isso que Satanás ele trabalha com a desunião. Por isso que ele ama um lar que tem contenda. Tá? Então ele coloca esposo contra a esposa, filho contra o pai, o neto contra o avô, o tio contra o sobrinho, E aí surge o orgulho, a falta de perdão, conversas mal resolvidas, Então isso se torna um lugar fácil para ele habitar, para ele atuar. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim, 26 e 27. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então aqui Paulo ele revela algo muito profundo, que a ira não tratada, ela abre brecha para quem? Para o diabo. Ou seja, lugar aqui no grego significa território.
significa espaço, oportunidade, ou seja, Satanás, ele tem a oportunidade quando é aberto essa brecha. E aí ele faz o que ele quer. Quando nós abrimos a brecha das brigas, das contendas, quando um lar tem brigas, o ambiente se torna um ambiente pesado. Ele não tem paz, porque é uma gritaria, sabe? É um desentendimento. Todo dia é uma briga, é um querendo gritar mais do que o outro, é um querendo falar mais alto do que o outro. E aí se torna um lar que não tem paz. E um lar que não tem paz é um lar que o caos opera. Um lar que não tem paz é um lugar onde o Espírito Santo ele não reina. Ele não está presente. Você está entendendo? Então é por isso que Satanás ele ama um lar que não tem paz, que tem brigas todos os dias. A segunda coisa que Satanás ama dentro de um lar, dentro de uma casa, é a murmuração. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10, diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Paulo está lembrando lá do povo de Israel, que murmuraram, porque Deus abriu o mar, Deus enviou o maná, Deus protegeu eles com fogo, aqueceu eles com fogo, e mesmo assim o que eles fizeram? Eles murmuraram. Isso revela a ingratidão daquele povo. Isso revela a incredulidade, a falta de fé daquele povo. E o texto diz que isso abriu espaço para o destruidor. Ou seja, a murmuração também traz a destruição. E o que é a murmuração? A murmuração não é apenas reclamar. A murmuração é uma vivência descontente. É alguém que vive descontente. Tudo vira motivo de quê? De reclamação. O murmurador, ele não está satisfeito com nada. O carro não presta, o trabalho não presta, o casamento não presta. Se tem 10 reais, tem 50 reais no bolso, ele reclama. Se tem 100, reclama. Se tem 10, reclama. Entendeu? O que come não tá bom. Ou seja, o murmurador ele tem uma vida descontente, E a murmuração ela contamina o ambiente, irmão. A murmuração ela também deixa o ambiente pesado, porque nada presta. Eu vou falar a verdade, Nós sabemos que viver ou estar perto de alguém murmurador é horrível, porque nada presta. Por mais que o Senhor abençoe, o Senhor faça algo por essa pessoa, ela ainda assim ou ele não estará satisfeito. E isso é ingratidão, Isso é ingratidão e isso causa um desgaste físico, financeiro, emocional, E o ambiente da casa também é mudado. Ele muda por causa da murmuração. E é por isso que nós precisamos ser gratos. Se o Senhor nos abençoou hoje, seja grato. Se a bênção ainda não chegou, seja grato. Se você tem o que comer, seja grato. Se te falta algo, seja grato. Porque isso revela quem você é diante de Deus. E a terceira coisa que Satanás ama dentro de um lar é a falta de oração. Um lar que não tem oração é um lar sem fôlego. Na verdade, a oração, a palavra, o jejum é a respiração do lar, é aquilo que dá o oxigênio para o lar, Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vocês lembram que Jesus falou isso aos discípulos lá em Getsêmani, quando eles dormiram, quando na verdade o Senhor estava chamando eles para estarem
em vigilância, né? E por algumas vezes Jesus volta, retorna e eles estão fazendo o quê? Dormindo. Então Jesus fala isso para os discípulos, tá? Então, o resultado da falta de oração é estar fraco, entendeu? O resultado, um lar sem oração, é um lar vulnerável, é um lar sem discernimento, porque a oração ela traz o discernimento, a oração ela traz a revelação, a oração ela abre os olhos para um novo nível, sabe? Ela abre, tem até um louvor, aquele louvor que da Hernani, né? Quando eu oro, me transforma, mas é exatamente isso. Quando nós oramos, o Senhor nos fortalece, né? Quantos de nós já se ajoelhou sem vontade? E quando estávamos na oração, nós fomos renovados, fomos restaurados, entendeu? E eu não estou falando daquela oração meia boca que alguns fazem para dizer como se fosse cartão, né? Não, eu orei hoje, Senhor. Aí vai lá, se ajoelha um pouquinho, aí traz aquela oração no automático, só para dizer que orou. Não estou falando dessa oração, estou falando de uma conexão com Deus. Quando nós nos ajoelhamos e o Senhor fala conosco, e nós ouvimos a voz de Deus, e tem aquela conexão com Deus. Eu estou falando dessa oração. Eu estou falando da oração que nós só não pedimos, mas também nós ouvimos a voz de Deus, tá? Então um lar sem oração é um lar o quê? Sem proteção. É um lar vulnerável, né? Porque perdeu a sua conexão com Deus. Então nós precisamos sim orar, porque a oração é a nossa cobertura, é aquilo que nos dá a visão, é aquilo, meu irmão, um lar com oração, quando a gente experimenta a oração, né? E eu com a minha avó aprendi a orar quando acordo, meio-dia, às 3 horas da tarde, às 6 horas da noite e também às meia-noite. Eu aprendi isso de berço, eu vim nesse caminho, seguindo esse caminho da minha avó, e um dia eu vou trazer minha avó aqui para dar os testemunhos dela, que é muito forte, vitórias conquistadas através da oração, tá? Testemunho forte, poderoso, né? De bênçãos conquistadas através da oração. Então, Satanás ama um lar que não tem oração, por isso nós devemos orar. E essas são as 3 coisas que Satanás ama em um lar, tá? Ele ama um lar, né, que tem brigas, ele ama um lar que tem murmuração e ele ama um lar que não tem oração. Então, nós precisamos fazer o inverso disso. Se temos briga, se o lar tem briga, nós precisamos acabar com isso, porque Satanás vai se aproveitar disso. Se no nosso lar tem murmuração, opa, corta. Se no nosso lar não oramos como deveríamos, então nós precisamos mudar isso, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua casa, e até o próximo vídeo.